A Funding Pips nos últimos meses veio com bastantes mudanças para o mercado do trading e acabou por inovar bastante os seus desafios e mudar nas suas regras. Hoje vou-vos mostrar exatamente o que é que mudou nos desafios e quais são as inovações que a Funding Pips trouxe. Então vamos analisar agora algumas das mudanças que a Funding Pips fez e updates que a empresa fez. E uma das coisas que nós temos que ver é que a Funding Pips na atualidade é a maior mesa proprietária de Forex que há. A Funding Pips nos últimos 30 dias pagou mais de 15 milhões de dólares aos traders. E não sou eu que digo que é a maior mesa proprietária, são os próprios dados, vocês podem comparar com outras empresas. Isto, é claro, é só com dados verificados através de blockchain, não tem nada a ver então, por exemplo, com uma FTMO que não tem esses dados compartilhados em blockchain, que é possível que pague mais, pelo menos eles no Twitter a cada passo dizem quanto é que pagam aos traders por mês e acaba por ser ligeiramente superior do que aquilo que a Funding Pips paga. No entanto, também vemos no volume de tráfego que a Funding Pips tem muito mais volume do que a FTMO à data atual, ok? E vocês, se quiserem ver estes dados todos, podem ir aqui ao mundotraders.com, que é aqui que vocês conseguem ver todos os dados de transparência em relação a mesas proprietárias e fazer então a vossa melhor escolha. Agora, indo à questão da Funding Pips e os updates que a Funding Pips fez. Essencialmente, a Funding Pips fez dois updates, que foi a introdução de dois desafios. O desafio Two-Step Flex e One-Step Flex. Isto são novos desafios baseados um pouco nos novos desafios de futuros que tem havido, ou seja, se vocês forem utilizadores de mesas proprietárias de futuros, têm então os desafios Flex. A Funding Pips decidiu então trazer um formato muito similar para o seu próprio, ou neste caso a sua própria plataforma. E estes desafios acabam por ser desafios que dão muito mais liberdade ao trader e acabam por ter aqui, na minha opinião, o melhor desafio de qualquer mesa proprietária de Forex, que é o One Step Flex. Isto é um desafio apenas de uma fase, onde vocês têm uma meta de lucro de 12%, uma perda máxima de 12% e uma perda diária de 3%. Se pensarmos bem, isto é um Profit to Drawdown Ratio de 1 para 1, ou seja, vocês têm 12 para ganhar 12. Ou seja, é o melhor desafio que há. Se vocês virem o Two-Step Flex, isto é um desafio então que vocês têm 16% para fazer, 10% fase 1 e 6% fase 2, 4% de perda máxima diária e 12% de perda máxima. Não é um desafio tão interessante, apesar de mesmo assim ser muito bom, não é um desafio tão interessante, principalmente por causa do preço. Se vocês virem o preço deste desafio, conta de 100 mil dólares, são 499, conta de 100 mil dólares no One Step Flex, 533. Ou seja, basicamente vocês estão a pagar mais 34 dólares para fazer mais 4%. Não obrigado, prefiro então ficar com o One Step Flex e pagar mais 34 dólares. A segunda novidade que a Funding Pips fez foi a inclusão do Prime. Ou seja, já todos nós ouvimos falar dos mercados live, ou seja, quando os traders estão funded, depois acabam por chegar a um ponto live, principalmente na parte de futuros. Aquilo que a Funding Pips fez foi criar isso para a parte de Forex. A partir do momento em que vocês atingem 4 payouts com a Funding Pips, vocês são convidados a vir para as contas live. Na conta live, aquilo que acontece é que vocês têm um multiplicador do vosso payout. Vamos supor que o vosso payout são de 1000 dólares, eles vão multiplicar, dependendo do desafio, atenção, por 12,5 vezes e vão-vos dar esse dinheiro em capital real. Esse capital real vocês vão gerir também com regras. As regras são de 2% soft daily loss, 8% max loss e então, com base nisto, vocês podem ter payouts todos os dias, ok? E tem havido relatos de traders a fazer bastante dinheiro, traders que já são bastante consistentes, têm muita skill, estão a fazer bastante dinheiro com o Prime e estão a sacar dinheiro todos os dias com este programa, ok? Isto acaba por ser, então, um programa que permite à Funding Pips gerir risco, ok? E passar alguns traders do modelo de prop firm tradicional ou daquilo que estamos habituados, simulated, e que basicamente ganham o jogo, e eles passam-nos então para um mercado real, onde aí a Funding Pips não tem de se preocupar com o dinheiro que estes traders fazem, porque basicamente estão a gerar dinheiro para eles e para a empresa, ok? Enquanto que na fase simulada, a empresa tem sempre que gerir o risco destes traders, porque são traders que têm muita skill e podem levar quanto dinheiro quiserem. Então é uma excelente forma da empresa gerir o risco. Se vocês quiserem explorar um bocadinho mais sobre este programa, podem vir então aqui ao site da Funding Pips e depois escolhem então aqui os diferentes modelos e assim, porque vai-vos permitir ter uma ideia então do que é que este programa Prime permite fazer. Agora, se nós formos ver um bocadinho mais em detalhe as contas Flex, há aqui alguns detalhes que são precisos terem atenção,
que é, por exemplo, uma regra de consistência oculta, digamos assim, ou seja, que não está visível, mas aquilo que a Funding Pips tem de bem é que vocês, se vierem aqui a objetivos de negociação, escolham a vossa conta e vocês veem todas as regras do desafio, ok? Vocês não podem dizer, eu não sabia desta regra. Não. Todas as regras estão bem explícitas no site deles e só não sabe quem não vai procurar, e isso aí já é responsabilidade de cada um de nós. Se vocês virem então aqui, os 2 desafios Flex têm esta regra, que é uma regra que não pode haver uma trade a ter mais de 60% do lucro da fase challenge, ok? Isto aplica-se aos 2 desafios Flex. Caso contrário, aquilo que vai acontecer é que eles vos vão pedir um mínimo de 4 dias profitable, ou lucro, na conta master para vocês terem o vosso payout. E esses dias profitable têm que ter um mínimo de 0,5% de lucro com base no initial account size, ou seja, com base no tamanho da conta inicial. Ou seja, esta acaba por ser uma regra de consistência oculta, não está, enfim, nas diretrizes principais, não está na página principal, vocês têm que ver aqui e têm de ter isso em atenção na vossa conta. Outra regra oculta, digamos assim, que não está oculta, mais uma vez, é que vocês têm então o máximo de risco por trade de 1%, isto apenas na conta de uma fase. Isto não é um hard breach, ou seja, não significa que vocês, se falharem uma vez, a Funding Pips vos vai fechar a conta. Não, vocês têm até 4 alertas. No entanto, cada alerta vai-vos prejudicar. Ou seja, se vocês arriscarem mais de 1% numa trade uma vez, vocês vão ter um alerta. Segunda vez, vão ter o vosso reward, ou seja, o profit split reduzido para metade. Ou seja, vamos supor que é 80%, vai ser reduzido para 40%. E no terceiro aviso, vocês vão ter o vosso profit split apenas em 20%. Quarto aviso, a vossa conta vai ser fechada. Ou seja, por favor, não arrisquem mais do que 1% por trade, e isto é em floating loss, muito, muito importante, o que significa que mesmo se vocês tiverem um pouquinho de slippage, não é desculpa, não é desculpa. Então, por favor, não tenham slippage, não façam isso, tentem reduzir um pouco mais o vosso volume, e se vocês estão a arriscar $1000 por trade, passem para 900, passem para 900, 0,9% em vez de 1%. Ok? É mais fácil do que ter logo o profit split reduzido para metade, deixa de fazer sentido, não é? E a conta Two-Step Flex acaba também então por seguir o mesmo ritmo. Há aqui algumas diferenças em regras, que é, por exemplo, a regra dos 60%, ou seja, de consistência, só se aplica em contas de $25.000 para cima, $25.000 para baixo não se aplica, e aqui então há uma regra de máximo risco por trade, que é apenas de contas de $25.000 para cima, mais uma vez, $25.000, 3%, máximo risco por trade, acima de $25.000, 2%, ok? De qualquer das formas, eu acho o One Step Flex o melhor desafio que há no mercado, 1 para 1, é absolutamente incrível em Profit to Drawdown Ratio. Um último update que a Funding Pips fez foi a mudança do preço dos desafios. Não foi grande mudança. Ok, eles fizeram mais marketing do que outra coisa, os desafios mudaram muito pouco os preços, foi 10 ou 12 dólares em alguns dos casos, o que não faz praticamente diferença nenhuma, tendo em conta a qualidade que a empresa tem. Outra coisa que eles estão a inserir, que ainda não tenho aqui no meu dashboard para vos poder mostrar, é que eles estão a criar um copy trading, um sistema de copy trader interno, para vocês poderem então linkar todas as vossas contas numa só e poderem então fazer copy trading entre essas mesmas contas. Isto acaba por criar um sistema muito parecido àquilo que está a acontecer em futuros e então é esse o objetivo, é pegarem algumas ideias das empresas de futuros que está a funcionar bem, adaptar ao Forex e tornar então a empresa mais interessante. Uma última coisa que eu gostava de falar é sobre automações que estão a haver na fase de payouts. A maioria das empresas de Forex tem, ou neste caso, a maioria das prop firms tem-se apercebido de que aquilo que o trader mais quer é receber o payout rápido, muito rápido. E então, estas grandes empresas, como a Funded Next e a Funding Pips, decidiram fazer algumas automações nos seus payouts. A Funded Next já tinha isto, atenção. E como podem ver aqui, a Funded Next está a pagar numa média de 2 minutos. E a Funded Next ainda tem uma coisa interessante, que é dar-vos $1000 caso demorem mais de 24 horas a fazer o pagamento. E já houve relatos de pessoas que receberam esses $1000 porque demoraram mais de 24 horas. A Funding Pips também agora começou a fazer isso. Não os $1000, mas a automação nos payouts, onde literalmente nos
nos últimos 30 dias, se vocês pedem um payout com a Funding Pips, vocês têm esse payout em 2 minutos. Super rápido, absolutamente incrível, quase a velocidade de uma corretora ou ainda mais rápido. E as prop firms ou as mesas proprietárias caminham nessa direção. Automação de payouts, de forma a ser cada vez mais rápido e dar uma sensação então de corretora aos traders. Essa é das últimas inovações que a indústria tem vindo a ter, é a rapidez nos payouts, e a Funding Pips então também tem estado a trabalhar nesse sentido. Se vocês quiserem então começar um challenge com a Funding Pips, deixo-vos um código de desconto, código CART, 20% de desconto no vosso primeiro desafio com a Funding Pips. Podem testar e desejo então continuação a todos, bons estudos e boas trades.